Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos de volta para compartilharmos a palavra do Senhor, na mensagem da palavra de Deus aos nossos corações, para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso aprendizado. A palavra de Deus é sempre por excelência e ela, dentre muitas coisas, ou muitas outras coisas, a palavra de Deus, ela é refrigério para a nossa alma, ela nos instrui, a palavra de Deus, ela nos faz ou nos traz quebrantamento, nos faz refletir sobre coisas extraordinárias, ela nos traz esperança, e eu quero falar um pouquinho sobre isto no versículo de número 18 do capítulo 14 de João, o Evangelho. Gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse conosco um texto pequenino, mas rico na sua essência, na sua profundidade. João capítulo 14, versículo de número 18, que diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Queridos, eu posso afirmar que esta é a maior promessa que a palavra de Deus tem para nós, dentre muitas promessas que já foram ditas pelo próprio Deus através dos profetas, pelo próprio Jesus no seu ministério. Claro que a promessa lá no Velho Testamento, falando sobre a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda daquele que viria remir as pessoas, foram promessas extraordinárias, promessas que já se cumpriram, e volto a dizer, aquelas promessas elas também tiveram a sua intensidade, né? A sua grandiosidade, e elas se cumpriram. Agora nós temos uma promessa uma promessa especialíssima, não é? Uma promessa da volta de Jesus, uma promessa de que nós estaremos com Ele para sempre, e isto muito nos conforta. Eu costumo dizer, queridos, que a nossa expectativa, a nossa ardente expectativa sobre os acontecimentos finais deve ser uma realidade. Nós não podemos estar vivendo nesta vida tão somente com as preocupações desta vida. Às vezes nós nos tornamos por demais ansiosos por conta daquilo que há de vir, daquilo que há de acontecer dentro da esfera humana, não é? Às vezes a gente coloca todas as nossas fichas, às vezes a gente coloca toda a nossa esperança no aqui, no agora ou no porvir, mas em se tratando das coisas terrenas. Nos preparamos para um bom estudo, para primarmos por coisas futuras aqui nesta terra. Nos preparamos em termos uma boa profissão para nos firmarmos aqui dentro do plano terreno. E tantas outras coisas que nós fazemos focados nas coisas deste mundo. Claro é que precisamos nos preocupar com a nossa sobrevivência, mas precisamos estar focados de que nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, um texto que sempre cito e que fala muito ao meu coração, quando diz que nós não devemos crer em Jesus somente nesta vida, porque aos que creem em Cristo somente nesta vida, diz o apóstolo Paulo, são aqueles dignos de lástima, são aqueles miseráveis. E a gente conhece muitas pessoas que creem em Jesus, mas para esta vida. Quando se fala em vida eterna, quando se fala em vida após morte,
Então logo ficam confusos, ficam duvidosos, céticos, mas focam tão somente na realidade de que Deus pode resolver os seus problemas aqui nesta vida. Quando se fala sobre vida eterna, como disse, muitos acabam não se deslumbrando, não tendo aquela realidade de que a promessa do Senhor ela se cumprirá. Vez por outra conversamos com pessoas que creem em Deus, mas não têm expectativa nenhuma mesmo de vida eterna. Acham que quando passarem ou quando deixarem esta vida, elas têm lá no fundo o entendimento de que morreu, acabou. Às vezes, hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela estava tão desgostosa da vida, ela estava tão desanimada de tudo, e ela me deixou claro, não é, pela sua fala, que não vale mais a pena viver, não vale mais a pena estar neste mundo, mas ela não tem perspectiva nenhuma de vida eterna. Então eu percebi que na sua fala, que o entendimento dela era, se eu morrer vai ser melhor, achando ela que se morresse acabaria tudo, quando na realidade isto não é verdade. Nós aqui vivemos um período de tempo, uns mais, outros menos, mas o certo é que por mais que vivamos aqui, isto não é nada em comparando-se com a glória que há de vir. Não é nada mesmo, porque esse tempo que nós vivemos aqui, ele é muito curto, e nós, observando a palavra de Deus, entendemos que o tempo de Deus é algo assim sobrenatural. Então, nós não vivemos e não devemos viver dentro desta perspectiva humana, mas precisamos, volto a dizer, nos deslumbrarmos, termos uma ansiedade pelos acontecimentos finais. Porque de duas situações, uma pode vir primeiro que a outra, não é? Ou eu partir desta vida, não é? Falecendo e encontrando-me com o meu Senhor, ou o Senhor voltar e encontrando-nos, e que Ele nos encontre servindo, que Ele nos encontre em fé, que Ele nos encontre com esta certeza, que Ele nos encontre com esta esperança verdadeira, plena, para que em momento algum a gente fique boquiaberto, pasmo, surpreso, porque Ele voltou. Ou em partindo, através do falecimento, ao abrirmos os nossos olhos na eternidade, contemplarmos ao Senhor. Então, volto ao texto. Jesus falou isto, claro, para confortar o coração dos seus discípulos, pois os mesmos já estavam tristes, né? E ele relata isto logo no início do capítulo 14. Não fique com seus corações tristes, turbados, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria, pela afinidade, pelo tempo de convivência com vocês, eu já teria dito a vocês. Portanto, vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, porque o desejo do meu coração é que onde eu esteja, estejais cada um de vós. E no versículo 18, ele diz, olha, não se preocupe, eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vou deixar vocês órfãos, sem um amparo, sem pai, sem abrigo, né? Sem cuidado. Voltarei para vós. Então, como disse, queridos, a volta de Jesus atualmente é a maior promessa que o ser humano pode ter. Podemos ter muitas outras promessas de Deus, promessas pessoais, promessas até coletivas, mas em se tratando da volta do Senhor, é a promessa mais extraordinária, que é a volta do Senhor Jesus.
Então, estejamos atentos. E Mateus, capítulo de número 28, quando já no finalzinho, quando Jesus está sendo assunto aos céus, quando Jesus está ascendendo ao céu, indo para o céu, depois da sua ressurreição, não é? Depois de 40 dias aqui com os discípulos e com aqueles que tiveram a oportunidade de vê-lo, então ele deixa um comissionamento para o povo, dizendo: ide, pregai e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E no final do versículo 20, do capítulo 28, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então temos a promessa de Jesus de que ele estará conosco todos os dias. E temos também a promessa de que ele não nos deixará órfãos e ele voltará para nós. Queridos, isto é extraordinário. Agora resta-nos obedecermos, resta-nos estarmos na posição de servos do Senhor, resta-nos estarmos de acordo com a sua vontade. Eu quero finalizar com o versículo de número 21, que é extraordinário. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, observe, vibre com isto, sobre a manifestação do Senhor Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E é maravilhoso nós entendermos de que ele permanentemente está conosco e nós precisamos amar ao Senhor para que haja manifestação. E quando a gente ama, a gente obedece. Quando a gente ama, a gente cumpre a sua palavra. Quando a gente ama, a gente não decepciona, não frustra. Então ame ao Senhor e aguarde com grande expectativa a sua volta. Aguarde em vigilância, aguarde servindo-o para a honra e glória dele mesmo. Que Deus em Cristo, meu irmão, o abençoe grandemente. Que você possa estar no centro da vontade dele. E mesmo você que não é cristão, mas que esteja ouvindo esta mensagem, que você possa se aperceber. Você está aqui neste mundo porque Deus te presenteou a vida. Então viva com muita intensidade. Viva a vida servindo ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, faça isto para você viver em esperança, para você viver com certeza de vida eterna, para você não viver crendo em Jesus somente nesta vida, mas para você começar a crer nele para a vida eterna, que é o mais importante, é o que ele te preparou. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre os Teus amados, ó Deus, em real atitude de vigilância, de serviço, de amor, ó Deus, em grande expectativa da Tua volta, para que, ó Deus, quando o Senhor voltar, encontre todos nós te servindo. Quando a morte, o falecimento vier, estejamos, ó Deus, também certos de que abriremos os nossos olhos na eternidade com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando os nossos queridos irmãos e dá que possamos estar todos unidos, unânimes, servindo a Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bem, meus queridos, que Deus a todos abençoe, que a palavra de Deus desta oportunidade encontre lugar no teu coração e que você possa vibrar e viver na grande expectativa da palavra do Senhor na tua vida. A minha igreja amada, a Igreja Batista em Sacramento, que Deus esteja abençoando a você. Até a próxima oportunidade e fique com o Senhor Jesus
hoje e sempre.